E aí, tudo bem com você? Bom, esse vídeo aqui ele faz parte de um conjunto de alguns vídeos que eu estou fazendo falando sobre quádricas. E esse em especial é a continuação do vídeo anterior, em que eu falei sobre o hiperbolóide de uma folha, fiz uma introdução, né, sobre as características geométricas, como é que funciona a equação, e usei o GeoGebra para mostrar essa superfície tridimensionalmente falando, né, os deslocamentos, as translações, o que significam os parâmetros A, B e C. E aqui o objetivo desse vídeo é, de fato, resolver um exercício. Então, o que esse exercício propõe é o seguinte. Vamos considerar esse hiperboloide definido por x menos 1 ao quadrado sobre 4 mais y mais 1 ao quadrado sobre 8 menos z menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. E esse lugar geométrico, esse hiperboloide de uma folha, está representado aqui à direita, nesse desenho que eu fiz usando o GeoGebra. Obviamente, é bem difícil de você conseguir imaginar esse desenho, né? Esse lugar geométrico só mentalmente, ou pelo menos quando você ainda está aprendendo sobre o que essas equações significam, né? Sobre esses diferentes lugares geométricos, essas diferentes quádricas que a gente está vendo sobre superfícies quádricas. Mas, tirando dessa equação, aqui bem pequeno deve dar para ver o C, né? Está meio difícil de ver, mas ele está aqui dentro, né? Que é o centro. A gente consegue enxergar já algumas coisas olhando para a equação. Só para eu terminar, então o exercício ele pede a interseção com os planos x igual a 3, y igual a menos 1 e z igual a menos 1 também. Então, como eu estava falando sobre o centro, dá para a gente ver aqui pela equação que existe um deslocamento, né? Esse hiperboloide, o meio dele, ele não está na origem, não está no ponto 0, 0, 0. Existe então um deslocamento em x, em y e em z, nas três coordenadas. E aqui nos denominadores, a gente tem os parâmetros A, B e C, respectivamente. Além disso, talvez uma das coisas mais imediatas a se reparar é esse sinal aqui. O sinal negativo ele aparece junto do termo em z, que é o z menos 2 ao quadrado sobre 9. Quando isso acontece, pelo que foi visto no vídeo anterior, quando o sinal de menos está junto de uma determinada coordenada, né, desse termo que envolve a coordenada, o hiperboloide ele vai estar sendo definido ao redor, né, ao longo do eixo dessa coordenada ou um eixo paralelo a essa coordenada. Aqui, então, como é o termo em z em que aparece esse sinal de negativo, então esse hiperboloide ele vai estar definido ao longo do eixo z, né, ou ao longo de um eixo que seja paralelo ao eixo z. Então aqui você pode dizer que esse meio, esse vão, esse buraco do hiperboloide, ele está na direção norte-sul ou ele está para cima e para baixo. Bem, desde que você entenda como é a geometria desse problema, eu não vejo um grande problema em você talvez não usar os termos corretos, mas a maneira correta de se referir, ou pelo menos a que eu conheço, é dizer que esse hiperboloide está definido ao longo, então, do eixo z ou de um eixo paralelo ao eixo z. Então, como visto no vídeo anterior, esse hiperboloide ele tem um centro, eu vou chamar aqui de centro C, assim como está no desenho ali. Bem, aqui junto das coordenadas a gente vai ver as coordenadas do centro. Então aqui o centro é o x igual a 1, lembrando que aqui junto da coordenada ele parece com sinal trocado. O y ele é menos 1 e o z é 2. Então, o centro desse hiperboloide, o meio dele, né, ele está definido, ele é o ponto C, que é 1, menos 1 e 2. Esse é o meio desse hiperboloide. Além disso, a gente tem os parâmetros A, B e C. Eu estou usando a ordem em que eu estou chamando de A ao quadrado o termo que está embaixo do x, o denominador, né, do termo associado a x. Estou chamando de B ao quadrado o denominador associado ao y e C ao quadrado o denominador associado ao z. Eu estou usando essa ordem de nomenclatura. Então, aqui a gente tem que o A ele é igual, o A ao quadrado é 4. Isso significa, então, que o A é 2. Lembrando aqui que esse A, B e C são valores necessariamente positivos, tá? Então, não tem aquela questão de o A é mais 2 ou menos 2. É necessariamente um número positivo. O B aqui, B ao quadrado é 8. Então, o B vai ser raiz de 8, que é raiz de 2 vezes 4, que é 2 raiz de 2. Então, deixa eu usar esse valor aqui para o B. O B, então, ele vale 2 raiz de 2.
O c ao quadrado é 9, então o c é 3. Deixa eu organizar isso aqui, colocar um embaixo do outro aqui, só por critério de organização. Então, tá aí, a gente conhece o centro e conhece os parâmetros A, B e C desse hiperboloide. E aqui eu quero começar pelo primeiro termo que foi pedido, né? A interseção com o plano x igual a 3. Então, deixa eu começar aqui com x igual a 3. E o que acontece é que não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, pegar essa equação que define esse hiperboloide. Deixa eu copiar ela aqui e vou colar ela aqui embaixo. E o que precisa fazer, que a gente precisa fazer para determinar essa interseção, é substituir a coordenada x por 3. Então, eu preciso colocar aqui, então, no lugar do x, o 3. 3 menos 1 ao quadrado sobre 4, mais y mais 1 ao quadrado sobre 8, menos z menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Aqui, então, a gente tem 3 menos 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, aqui a gente fica com 4 sobre 4, mais y mais 1 ao quadrado sobre 8, menos z menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Bem, 4 dividido por 4 dá 1. Se a gente subtrair um dos dois lados, ou sei lá, se você entender que é melhor para você pensar que esse 1 passou para lá negativo, eu não vou discutir isso com você, faça da maneira que você achar melhor. Aqui a gente fica com y mais 1 ao quadrado sobre 8, menos z menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 0. Ele passou para lá, então ficou 1 menos 1 igual a 0. Bem, a diferença desses dois termos dando 0, a gente pode escrever como y mais 1 ao quadrado sobre 8 é igual a z menos 2 ao quadrado sobre 9. E se você viu o vídeo que eu fiz sobre hipérbole, você deve ter visto, deve saber que isso aqui vai definir as duas assíntotas associadas a uma hipérbole. Então, se você extrair a raiz quadrada dos dois lados, bem, o procedimento eu já discuti, e aí você tem que considerar os casos em que você tem o termo positivo ou negativo em um dos lados. Isso se quebra, então, em y mais 1. Bom, tirando a raiz, né? Y mais 1 sobre 2 raiz de 2, igual a z menos 2 sobre 3. E se você considerar a possibilidade de um desses termos ser negativo, você tem que trabalhar com y mais 1 sobre 2 raiz de 2 é igual a menos z menos 2 sobre 3. Então, essa igualdade ela se quebra nessas duas possibilidades. Aqui, então, bom, você pode entender como multiplicação cruzada e fica com 3y mais 3 é igual a 2 raiz de 2z menos 4 raiz de 2. Atenção que o que eu fiz aqui foi aplicar a distributiva dos dois lados, né? Apliquei a distributiva aqui. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. 3y menos 2 raiz de 2z é igual... Não, vou botar todo mundo desse lado. Mais 3 mais 4 raiz de 2 igual a 0. Bem, o que eu fiz foi pegar esse termo que estava desse lado, né? Subtrair os dois lados por 2 raiz de 2z, ou passei para o outro lado, como você preferir. Então, ele veio negativo. Apareceu lá negativo. Esse cara aqui que era negativo, né? Pode entender como passar para o outro lado, não vou discutir isso. Então, ele apareceu aqui positivo. Então, isso aqui... mas isso aqui é uma equação de um plano. Não, isso não é uma equação do plano porque você precisa acrescentar essa informação o seguinte, que isso foi desenvolvido em x igual a 3. Então, se a única equação fosse essa, né? 3y menos 2 raiz de 2z mais isso aqui que é um número, né? Isso aqui dá um número, igual a 0, isso seria a equação de um plano. Mas lembrando, então, que essa primeira interseção, então, isso que a gente está calculando é... Deixa eu colocar aqui como resposta. Vou botar assim. Resposta. Isso, na verdade, é uma reta. Vai ser 3y menos 2 raiz de 2z mais
3 mais 4 raiz de 2 igual a 0 no plano x igual a 3, não é isso? X igual a 3. No plano x igual a 3. Então, isso é uma equação de uma reta. Deixa eu chegar isso um pouco para cá para não atrapalhar outra conta que a gente vai fazer. Então, aplicando aqui também, né, multiplicando os dois lados por 3 por 2 raiz de 2, ou fazendo a multiplicação cruzada, como algumas pessoas vão falar, a forma que você achar melhor, a gente fica aqui com... Deixa eu chegar essas contas para cá um pouco também, para me atrapalhar o mínimo possível aqui. Essa equação também, eu não quero correr o risco de misturar as contas de um com o outro. Então, aqui eu vou ficar com 3y mais 3 é igual a... Atenção a esse sinal de menos. Deixa eu até resolver esse sinal de menos de uma vez. Aqui o z vai ficar negativo, não é isso? Então aqui eu fico com z negativo. E aqui, como a gente já tinha um sinal de menos no 2, esse cara vai ficar positivo. Então aqui, esse 2 ele fica positivo. Para não ter perigo de fazer essa multiplicação errada. Então dá menos 2 raiz de 2z mais 4 raiz de 2. Ok? Então, foi esse vezes o primeiro e esse vezes o segundo. Esse foi o resultado. Bom, eu quero jogar todo mundo para um lado da igualdade só. Então, isso dá 3y mais 2 raiz de 2z. Coloquei primeiro as coordenadas x e z, né, para depois trabalhar com o número. Mais, então aqui eu vou ter esse valor aqui, 4 raiz de 2, quando ele aparecer do outro lado da igualdade, ele vai ser negativo. Então, vai ser 3 menos 4 raiz de 2. Isso igual a 0. Então, atenção à resposta, que isso também, se você só der essa resposta aqui... Deixa eu chegar esse cara para cá. Se você só dá essa resposta aqui, parece que você está falando da equação de um plano. E isso não é um plano, isso é uma reta. Né? Porque essa é uma reta no plano x igual a 3. Então, a resposta... Deixa eu trocar a cor aqui. A outra resposta dessa aqui é a 3y mais 2 raiz de 2z mais 3 menos 4 raiz de 2 igual a 0 em x igual a 3. Essa, então, é a resposta da interseção desse hiperboloide de uma folha com o plano x igual a 3. Bem, eu vou fazer o seguinte aqui. Foi encontrada então essas duas equações, dois sistemas, né, de equações como resposta da interseção do hiperboloide com o plano x igual a 3. Só que eu vou fazer a representação via equação paramétrica, equação vetorial, sistema de equações paramétricas. Vou fazer dessa maneira. Nessa primeira equação, a gente tem que o 3y menos 2 raiz de 2z mais 3 mais 4 raiz de 2 é igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, como o z está com uma raiz aqui, né, junto dele, eu vou fazer o seguinte, aqui eu só tenho 3 junto do y, então eu vou isolar a variável y e vou escrever assim, 3y é igual a menos 3 mais 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2z, correto? Ó, esse termo foi para o lado de lá, esse termo foi para o lado de lá também, e os sinais apareceram trocados. Por fim, o y é igual a menos 3 mais 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2z sobre 3. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou até dividir, vou botar aqui sobre 3 e sobre 3. Por que eu fiz isso? Agora eu posso fazer uma representação paramétrica, como eu isolei o y, né, deixei ele em função do z, eu vou fazer então um sistema de equações dependente de z. Vou fazer o seguinte, ó, o x a gente sabe que é 3, né, porque é a interseção com o plano x igual a 3. Então, o x é igual a 3. O y, bom, o y, deixa eu apagar isso aqui e colocar depois. O y ele é menos 3 mais 4 raiz de 2 sobre 3 sobre 3. Nossa, agora foi. Mais 2 raiz de 2 sobre 3t. Estou trocando o z por t, ok? É costume usar o t como parâmetro. Você poderia usar o próprio z como parâmetro.
E o z eu vou chamar de t. Esse sistema de equações, né? Ou se você também quisesse representar da seguinte maneira, poderia 3 menos 3 mais 4 raiz de 2 sobre 3 mais 2 raiz de 2 sobre 3t e t. Poderia representar dessas duas maneiras. Só que assim fica tranquilo, é uma forma paramétrica de representar essa reta. Eu vou chamar essa aqui de R1, ok? Deixa eu botar 2 pontos aqui. Com t real. Mesmo procedimento eu vou fazer aqui para outra reta. E lembrando aqui então que essa aqui também, essa reta aqui, ela também está em x igual a 3. Eu vou escrever essa equação de cima, 3y mais 2 raiz de 2z mais 3 menos 4 raiz de 2 igual a 0. Vou também isolar o y porque o z está aqui preso com essa 2 raiz de 2. Mas se quisesse isolar o z também não teria um grande problema. Então eu fico com 3y é igual a menos 3 menos 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2z. Esse cara foi para o lado de lá, esse cara também foi para o lado de lá. Então, y é igual a menos 3 menos 4 raiz de 2 sobre 3 menos 2 raiz de 2 sobre 3y, ou y não, z. E pelo mesmo motivo, vou aqui chamar o z de t, né? Só para usar o t como parâmetro, não é necessário fazer isso, mas o x é 3, porque a gente está no plano x igual a 3. Y é igual a menos 3 menos 4 raiz de 2 sobre 3, menos 2 raiz de 2 sobre 3t, e o z igual a t, com t pertence a r. Eu também esqueci de colocar isso aqui, né? T pertence a r, aqui, nessa equação de cima. Ou, da mesma maneira, deixa eu chegar essa equação da reta r para baixo um pouco. Da mesma maneira, eu poderia fazer essa representação em forma de coordenadas, né, com essa de cima. Então, eu poderia fazer essa aqui também como 3 menos 4 raiz de 2 sobre 3 menos 2 raiz de 2 sobre 3t e t, com t pertence a r. Pronto. Então, essas duas equações aqui, essas duas maneiras de representar, né, uma maneira vetorial ou paramétrica, ou essa maneira aqui, tanto para a primeira quanto para a segunda reta, deixa eu chamar essa aqui de reta 2. São maneiras de representar essa interseção. Então, ou dessa maneira, as duas maneiras estão certas, seja você representando assim. Opa, eu fiz alguma coisa, pronto. Seja você representando assim, ou seja representando, né, usando essa maneira, ou usando essa maneira, ou, por fim, usando essa aqui. Todas essas maneiras são corretas de representar. No entanto, eu prefiro ficar, pelo menos para lidar com GeoGebra aqui, eu prefiro ficar com essas duas de baixo aqui, vai ser um pouco mais fácil de lidar lá com GeoGebra, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Então, eu quero passar lá para o GeoGebra para a gente ver isso aí acontecendo. Aqui, então, eu estou trazendo essa representação do hiperboloide. Nenhuma novidade, eu já tinha colocado lá no início do exercício. E a primeira coisa que a gente resolveu, então, foi interseção com plano x igual a 3. Aqui eu quero colocar, antes disso, o centro desse hiperboloide está aqui. Deixa eu colocar ele para girar um pouco, para dar essa noção 3D, né, desse objeto. Acho que o gráfico está sendo gerado de maneira meio lenta, mas ok. Aqui tem as retas. Eu tracei umas retas passando pelo ponto C, também para te dar uma noção boa da localização do meio desse hiperboloide, né? O meio do hiperboloide está ali. Se a gente colocar a equação do hiperboloide está onde? Aqui. Deixa eu aumentá-la um pouco aqui para a gente ver. Então, se eu pedir para enxergar da perspectiva de cima, né, olhando de cima do eixo Z, o plano x, y, então aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, a coordenada do x era 1 e do y era menos 1.
E faz sentido aqui, ó. Aqui está o 0 no x, aqui está o 2, então aqui está o 1 no x. O menos 2 do y está aqui, então aqui é o menos 1, né? Então aqui é o menos 1 e o 1. Então quando eu olho de cima para o plano x, y, esse centro C aparece para mim no ponto 1, menos 1. Então aqui o 1 do x, o menos 1 no y. Se eu pedir para olhar dessa perspectiva aqui, então que é o plano x, z, esse ponto, deixa eu omitir aqui o hiperboloide um pouco, esse centro C, bom, se eu estou olhando x, eu estou olhando aqui, que é 1, e aqui que é 2. Lembrando que a coordenada aparece com o sinal trocado, né? Está menos 2, mas a gente vai pensar no 2. Então, x igual a 1, z igual a 2. Então, dessa perspectiva, o ponto parece para mim estar na coordenada 1, 2. E observando a última, quando a gente olha o plano YZ, né? Se a gente tomar o YZ, o Y aparece para mim no menos 1, né? Trocando o sinal aqui, né? Menos 1, e o Z no 2. Então, o Y menos 1 está aqui e Z na altura 2. Deixa eu voltar então para a perspectiva que a gente conhece e vou voltar o hiperboloide para cá. Então, o primeiro exercício pedia a interseção desse hiperboloide com o plano x igual a 3. Eu vou omitir agora essas retas que a gente entendeu, né? Essa localização do ponto C. E o plano x igual a 3 está aqui. Bem, então, parece que está vindo aqui... Bom, por essa representação parece que faz uma curvinha aqui, mas na verdade essa reta aqui ela segue para cá. Então, essa interseção, se você olhar direito, ó, ele está tangenciando... Deixa eu colocar da perspectiva aqui, dessa aqui. Esse plano ele está tangenciando aqui essa borda aqui, que é a borda de uma elipse, está tangenciando essa elipse. Então, quando tangencia, a gente espera que encontre retas naquela forma de assim. Estou tendo duas retas, como a gente viu no vídeo anterior. Então, eu estou usando aqui então a ferramenta interseção do próprio GeoGebra. Aqui o plano. Então, o plano x igual a 3 é o plano E, e eu quero ver a interseção do E com o H, que é o hiperboloide. Aqui o hiperboloide é o H. Então, se eu colocar aqui, está aqui essas duas retas da interseção, o resultado dessa interseção. Só que aqui é o cálculo automático do GeoGebra. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de ver o cálculo automático do GeoGebra, vamos comparar com a equação que a gente obteve. Essas foram as equações. Ó. O x igual a 3, a primeira delas, né, a R1, o y igual a menos 3 mais 4 raiz de 2 sobre 3, mais 2 raiz de 2t sobre 3. Aqui eu botei o t variando de menos 10 a 10 só para estabelecer um limite para a gente enxergar. Então, ó, aquela ali é uma das retas, que apareceu ali agora. Ó, uma das retas. E aqui é a reta R2. Está aqui as equações que a gente colocou. Coloquei no exercício resolvendo lá na álgebra, né? O resultado algébrico. E essa é a outra reta. E se você perceber bem, ela coincide com essa interseção automática do GeoGebra, né? Então está aqui. O primeiro exercício foi resolvido. Essa é a interseção com o plano desse hiperboloide com o plano x igual a 3. Prosseguindo com o exercício, o próximo item a ser resolvido é a interseção desse hiperboloide com o plano y igual a menos 1. Né? Eu vou pegar aqui em cima a equação. A equação está aqui. O próximo item é esse aqui, a interseção com o plano y igual a menos 1. E eu vou pegar essa equação, que é a equação do hiperboloide de uma folha. Bom, eu vou colar ela aqui. Opa, ela foi lá para cima. Agora sim. Então, o que precisa ser feito, da mesma maneira que no exercício anterior, é pegar e tirar esse y aqui e trocar por essa informação, que o y precisa ser igual a menos 1. Então, aqui a gente fica com x menos 1 ao quadrado sobre 4, mais menos 1, troquei o valor de y por menos 1, mais 1 ao quadrado sobre 8, menos z menos 2 ao quadrado sobre 9, igual a 1. Isso deixa essa equação
com x menos 1 ao quadrado sobre 4. Bom, aqui a gente tem menos 1 mais 1 dá 0. 0 ao quadrado é 0. E 0 sobre 8 também dá 0. Então, mais 0 menos z menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Bom, eu vou eliminar esse 0 aqui e a gente fica com x menos 1 ao quadrado sobre 4 menos z menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. E aqui, se você lembra bem, quando estudou as cônicas, essa é uma equação de uma hipérbole. Então, isso é uma hipérbole. Então, é uma hipérbole no plano y igual a menos 1. Então, tomando o y igual a menos 1 como plano, nós temos aqui, para a gente se preocupar, as coordenadas x e z. Então, uma hipérbole num plano que é paralelo ao plano xz. O centro dessa hipérbole, eu vou chamar de centro C. Não, eu já chamei de centro C do hiperboloide. Eu vou chamar de M, de meio. Nesse caso aqui vai ser, então, x vai ser 1. Olha o sinal trocado ali. Está como menos 1, então é 1. E a coordenada z, aqui está z menos 2, então é 2 positivo. Então, lembrando aqui que a gente está no plano y igual a menos 1. Então, a coordenada y desse centro só pode ser menos 1. Além desse centro, que foi encontrado relativo a essa hipérbole, a gente tem os parâmetros da hipérbole, não é isso? Quando a hipérbole está no plano xy, é x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bem, ao menos é assim quando o x ele é o termo que aparece positivo. Você pode fazer um paralelo aí, porque essa aqui é uma equação no plano xy, só que o que a gente obteve, a gente está tendo uma equação de uma hipérbole que existe no plano y igual a menos 1, que é o plano paralelo ao plano, o plano y igual a 0, que seria o plano xz. Né? Então, você pode fazer um paralelo pelo que você viu. Então, aqui eu vou chamar esse parâmetro aqui de A pequeno e esse parâmetro de C pequeno. Por quê? Porque eu não quero trocar os parâmetros que a gente chamou de A, B, C da equação original. Então, aqui o A é 4. Opa, o A é 4 não. Porque aqui no denominador aparece o A ao quadrado, não é isso? Então, o A ao quadrado é 4. Ou seja, o A é 2. O B ao quadrado, o C. O C ao quadrado é 9. Então, o C é 3. Vale aqui também colocar o sistema de equações paramétricas, né? Eu vou escrever aqui sistema de equações paramétricas. Então, aí vale você dar uma recapitulada lá nas fórmulas sobre equações paramétricas de hipérbole das cônicas, mas a gente vai ter x, y e z. Aqui embaixo. Bom, o y a gente sabe que está fixo, é menos 1, então é o mais fácil que a gente tem para determinar. As equações paramétricas da hipérbole, é possível se ter o x é o x do centro mais a secante e o y, secante de t, e o y ser y do centro mais b tangente de t, mas também pode ser x é igual a x do centro mais a. Bom, eu vou chamar de a, mas isso depende da geometria lá de como você aprendeu. B tangente de t e o y é y do centro mais. Perdão, aqui em cima é a tangente de t, y do centro mais b secante de t. E aí, qual das duas formas? Bom, depende. Se a hipérbole ela tiver essa configuração aqui, as concavidades dos ramos para a horizontal, então o x é a secante. Se ele tiver essa configuração, em que as concavidades são direção norte-sul, então o y que recebe a secante. Em outras palavras, fica na secante, essa secante aparece no eixo em que ele é positivo na equação reduzida. Então, em outras palavras, aqui na secante,
Deixa eu cancelar isso aqui. Se a hipérbole for do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, então ela tem essa forma em que as concavidades têm direção leste-oeste ou direita-esquerda. E se for menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, então se for o y que for positivo, ela tem essa orientação norte-sul ou cima-baixo, né? A concavidade dos ramos vai estar voltada aí para cima e para baixo. Nesse nosso caso, a gente está nesse primeiro caso aqui. E aí, quem é positivo é onde a secante aparece. Então, a secante vai aparecer nessa primeira equação junto do x, e a secante vai aparecer nessa segunda equação junto do y. Então, no nosso caso, trocando em miúdos aqui, eu fiz uma revisão bem porca, mas porque já foi visto isso aqui. Inclusive, tem um exercício de hipérbole nesses vídeos. O x, então, ele vai ser o x do centro, que é 1, mais o parâmetro do x é o a ao quadrado é 4, então o a é 2. Então vai ficar mais 2 secante de t. E o z vai ficar o z desse meio, né, do centro, que é 2, mais o parâmetro associado a b, que é 3. Ó, aqui está b ao quadrado 9, então o b é 3. Então mais 3 tangente de t. E aí, quando se fala do sistema de equações paramétricas, a gente tem menos π sobre 2 menor que t menor que π sobre 2. Esse é um dos intervalos. União com π sobre 2 menor que t menor que 3π sobre 2. Isso também foi explicado lá no vídeo do hipérbole. Então, essa é a interseção que a gente espera. Essa foi a álgebra, né, dessa interseção. E agora eu quero ir para o GeoGebra para ver na prática essa interseção lá no gráfico, né, lá no esboço. Esse, como já tinha sido visto, é o hiperboloide do problema que está sendo analisado aqui agora. E então, eu quero colocar aqui para a gente ver o plano y igual a menos 1. Então, esse cara aqui, ele é o plano y igual a menos 1, que apareceu em verde, e pode ver que ele corta o hiperboloide. Eu vou colocar para girar, para dar uma noção desse corte. Corta o hiperboloide. Uma observação, y igual a menos 1 é também a coordenada desse ponto aqui, que é o meio do hiperboloide, não é isso? Pode ver que esse plano está passando, cortando aquele ponto. Deixa eu frear aqui para poder te mostrar. Ó, o ponto está nesse plano. Olha o ponto aqui, ó. Talvez se eu girar nessa posição fique numa posição mais confortável, né? Esse é o x, esse é o y. E esse plano está passando, está cortando o ponto. Ou melhor, o ponto pertence a esse plano. Essa é a posição natural com o eixo z para cima. E aqui eu vou colocar a interseção calculada automaticamente pelo GeoGebra, que é essa linha. Então, essa linha azul que acabou de aparecer é a interseção entre o hiperboloide e o plano. Inclusive, se eu desaparecer com o hiperboloide, está aqui. Nós temos dois ramos de hipérbole, né? Esse desenho é hipérbole. E essa hipérbole ela é o resultado dessa interseção. Se eu colocar aqui para visualizar o plano XZ, observando dessa maneira... deixa eu voltar para o plano XZ. Observando dessa maneira, é uma hipérbole em que ela tem a concavidade dos ramos está voltada para a direção leste-oeste, né? Orientação leste-oeste, então, das concavidades dos ramos dessa hipérbole. Deixa eu voltar aqui o hiperboloide. Ok? Esse hiperboloide está aí, para a gente poder ver. Então, deixa eu voltar com 3D. Essa linha, então, é a linha calculada automaticamente pelo programa. Aqui eu quero ver uma outra coisa. Essa, então, é calculada automaticamente. E aqui eu programei os dois ramos. Um dos ramos de menos π sobre 2 a π sobre 2 e o outro ramo de π sobre 2 até 3π sobre 2. Eu, então, programei dessa maneira porque, né, eu tive que
explicitar os dois intervalos possíveis, de menos π sobre 2 a π sobre 2 e de π sobre 2 a 3π sobre 2. Só que note que essas equações, esse sistema de equações paramétricas, ou dado dessa maneira aqui, que é uma representação mais vetorial, né? Pelo menos se tivesse o parêntese terminando aqui, né? Essas duas equações são iguais, esses dois sistemas de equações são iguais. A questão é que, de menos π sobre 2 a π sobre 2, nós vamos ter aqui observar um dos ramos dessa hipérbole, que é essa linha preta que acabou de aparecer aqui. E de π sobre 2 até 3π sobre 2 é o outro ramo da hipérbole. Então, essa linha, deixa eu omitir aqui a hipérbole, o hiperboloide de novo. Então, essas linhas, lembrando que elas prosseguem indefinidamente, ok? Elas não param aqui, eu que só pedi para visualizar para alguns parâmetros de t, ela prossegue indefinidamente para cima e para baixo. Então, é uma hipérbole no plano y igual a menos 1. Então, não se esqueça, é uma hipérbole, mas ela está contida no plano y igual a menos 1. Vou voltar o hiperboloide aqui. Hiperboloide de uma folha está aqui. Não é esse. Aqui. Então, essa então é a interseção do item interseção com o plano y igual a menos 1. Então, para a última parte do que esse exemplo ele orienta a ser feito, é necessário determinar a interseção com o plano z igual a menos 1. E o procedimento é exatamente o mesmo que já foi visto. Eu vou pegar essa equação e vou lá para o fim desse monte de conta que foi feito aqui. Aqui está o último exercício. Então, z, eu vou escrever assim, z igual a menos 1. E vou colar essa equação aqui. Eu não sei por que ela colou dessa maneira, mas deixa eu diminuir ela um pouco, está grande demais. Essa é a equação. E para determinar a interseção com o plano z igual a menos 1, eu vou trocar esse z aqui por menos 1. Isso vai resultar, então, em x menos 1 ao quadrado sobre 4, mais y mais 1 ao quadrado sobre 8, menos 1, troquei, então, o z aqui por menos 1, menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Então, prosseguindo com a conta, x menos 1 ao quadrado sobre 4 mais y mais 1 ao quadrado sobre 8 menos, aqui, menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui vai dar menos 9 sobre 9 é igual a 1. Bem, 9 dividido por 9, isso dá 1. Então, x, deixa eu voltar para outra cor, x menos 1 ao quadrado sobre 4 mais y mais 1 ao quadrado sobre 8 é igual a 1. E aí tem esse 1 aqui, que ele está, olha, atenção ao sinal dele, que é negativo, somando um dos dois lados, ou se você preferir entender como esse 1 passando para o outro lado, aqui na verdade a gente vai ter mais 1. Né? Então aqui vai dar 1 mais 1, 2. Deixa eu colocar direto aqui, 2. E agora, eu vou dividir todo mundo aqui por 2, né? Divide por 2, divide por 2, divide por 2, fazendo esse procedimento. Eu vou apagar só para não ficar muito carregada essas contas. Vamos ter x menos 1 ao quadrado sobre 8 mais y mais 1 ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Essa equação, deixa eu chegar lá um pouco para baixo, que ficou meio grudado na de cima, é uma equação também conhecida para quem já estudou cônicas. Essa aqui é uma equação de uma elipse. Então, essa é uma elipse no plano z igual, deixa eu usar o z minúsculo aqui para ficar coerente, z igual a menos 1. Qual é o centro dessa elipse? Bom, analisando, eu vou chamar de m.m, analisando somente essas duas coordenadas x e y, o x vai ser o 1, né? Atenção ao sinal trocado, e o y menos 1, também atenção ao sinal trocado. Então, aqui a gente deveria escrever como 1
e menos 1. Mas lembrando que isso está ocorrendo no plano z igual a menos 1. Então, eu preciso colocar a coordenada do z, que é menos 1. Além disso, para essa elipse, lembrando que aqui a gente chamou de a ao quadrado e aqui de b ao quadrado, só que, veja bem, a ao quadrado e b ao quadrado lá na equação geral, né? Na equação de hiperbolóide, que era o que estava sendo analisado. Aqui, para não correr esse risco, eu fiquei até pensando o que eu chamaria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui de a grande ao quadrado e esse cara aqui de b grande ao quadrado, porque esses dois valores estão associados à elipse e não é o a e o b e o c que aparecem lá no hiperboloide. Então, eu vou fazer o seguinte, os parâmetros são a ao quadrado é igual a 8, já fizemos essa conta, né? O a vai dar 2 raiz de 2 e o b ao quadrado está dando 16, então o b é 4. São esses os parâmetros dessa elipse, a e b. Escrevendo o sistema de equações paramétricas, então deixa eu escrever aqui, sistema de equações paramétricas. Então, para esse caso aqui, estamos descrevendo a elipse através de equação paramétrica. Relembrando rapidamente aqui, não é muito difícil você identificar quem é o A e quem é o B, só que existe mais um cuidado aqui, que foi quando eu falei de cônicas. Eu estou chamando o A o cara que está embaixo do X e o B o cara que está embaixo do Y. Só que é necessário ter um pouco de cuidado pelas equações que definem elipse. E lá no vídeo de elipse e no vídeo de hipérbole, eu falei assim que chamar de A ou de B não é muito relevante, mas é relevante você saber identificar a geometria do problema. Então, veja bem, esse é um tipo de elipse em que aqui embaixo do y é onde você tem o maior denominador. Então, essa elipse está esticada na direção de y, ok? Então, talvez se você quiser manter as fórmulas, talvez a forma do livro que prefere chamar o maior denominador de A, se você estiver fazendo algum exercício, talvez seja interessante para você chamar aqui de B e chamar aqui de A. Okay? Talvez para você seja interessante fazer essa troca e essa é uma opção sua. Eu vou manter o que eu escrevi porque o que importa na verdade são tamanhos, a proporção em x, a proporção em y. Então, para esse sistema de equações paramétricas, deixa eu dar só uma relembrada aqui. Ficaria x é igual a x do centro, ou x do meio, sei lá, mais o número que está junto de x, e eu vou escrever, na verdade, assim, o denominador de x cosseno de t, e o y é igual ao y do centro, ou talvez aqui, como eu chamei de ponto m, eu vou até mudar para ymxm, mais o denominador do y, na verdade, a raiz do denominador, né? Seno de t. Eu pensei que ia melhorar, mas eu acho que piorou. O que eu quero dizer é que esse número que tem que vir aqui é a raiz do número que está associado a x. Esse número que tem que vir aqui é a raiz do número que está associado a y. Então, eu poderia escrever simplesmente assim, que eu apaguei sem querer. No meu caso, eu estou chamando de A grande, que é o cara que está associado ao x, e aqui de B grande, que é o cara que está associado ao y. Ok? A diferença vai acontecer quando você for calcular a excentricidade, que a excentricidade na elipse é c sobre A, e esse czinho pequeno da elipse, que é um valor associado à excentricidade, né? Ele é raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado, se você for seguir algumas fórmulas. Mas o que importa é que esse primeiro número seja o maior deles. Então, no meu caso, o maior número é o B e o menor número é o A. Então, eu teria que escrever a minha fórmula como B ao quadrado menos A ao quadrado. Por isso eu disse que, se você entender o que esses tamanhos significam, isso fica um pouco irrelevante. Mas é lógico que tentar arriscar, às vezes, no meio de uma prova, a deduzir essas fórmulas pode ser um pouco ruim. Bom, aqui eu não vou discutir isso, eu quero só achar a equação, então, paramétrica. Então, no nosso caso, essa equação ela vai ser... Deixa eu chegar lá para o canto. O x vai ser o x do meio, que no nosso caso é 1, mais o a, que nesse nosso caso é 2 raiz de 2. O y do meio está aqui, é menos 1. Então, o y do meio é menos 1. E o número associado ao y é 4.
mais 4 seno t aqui, ó, 4 seno t, com 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 2π. Porém, lembrando que a gente está, essa elipse, ela existe no plano z igual a menos 1, que esse foi o exercício que a gente fez. Ele pediu a interseção com o plano z igual a menos 1. Então, faltou inserir a informação do z igual a menos 1. E agora sim, esse é o sistema de equações paramétricas que definem a interseção do plano z igual a menos 1 com o hiperboloide que está sendo estudado aqui. Para conferir, então, o que acabou de ser feito nessas contas na álgebra, está aqui o hiperboloide do problema, o centro dele está aqui, né? Então, eu vou pedir para exibir aqui o plano z igual a menos 1, e esse é o plano z igual a menos 1. Talvez esteja confundindo com esse plano aqui, que é esse aqui é o plano xy. Deixa eu tirar esse plano, deixar só os eixos. Aqui está o plano z igual a menos 1, esse plano verde aqui embaixo. E a linha de interseção, se eu virar ele ao contrário aqui, já dá para ter uma noção que essa linha aqui, ó, a linha da interseção, essa linha aqui, ó, ela é uma elipse, né? Mas vamos conferir aqui. Então, esse é o plano z igual a menos 1, esse é o hiperboloide. E aqui também eu programei a interseção entre o plano, aqui foi o plano G, z igual a menos 1, e aqui eu programei a interseção com o plano z igual a menos 1. E está aqui essa linha é uma elipse. Se eu pedir para olhar aqui de cima, né, o plano xy, ó, essa linha pontilhada aqui é a elipse da interseção. Sendo que, lembre-se sempre que é uma elipse no plano z igual a menos 1. Então, deixa eu omitir o hiperboloide aqui. Então, ó, tá lá. Essa é a elipse que está no plano z igual a menos 1. Ela é uma curva, ela está contida no plano z igual a menos 1, mas está nesse espaço tridimensional aí. Bem, deixa eu pausar aqui, voltando para a perspectiva. O hiperboloide está aqui. Bem, então, mas essa curva então foi obtida da interseção automática do GeoGebra. Deixa eu tirar essa interseção aqui e eu programei aqui a curva elipse, conforme a gente encontrou. O x é 1 mais 2 raiz de 2 cosseno t, o y é menos 1 mais 4 seno t, e o z igual a menos 1. E aqui eu botei como limite, deixa eu aumentar aqui um pouco, de 0 até 2π, para fazer essa volta completa. Então, se eu marcar aqui, está lá a elipse. Para confirmar, se eu marcar e desmarcar aqui, ó, a interseção automática do GeoGebra, tá vendo? Está coincidindo uma linha com a outra. Então, essa é a curva de interseção desse problema. Deixa eu colocar aqui, omitir o hiperboloide mais uma vez. Eu vou pedir para enxergar o plano XY. Veja bem, essa elipse está mais esticada na direção Y do que na direção de X. Como a gente tinha visto, o denominador do termo em y ao quadrado ele é maior do que o denominador em x ao quadrado. Bom, deixa eu voltar para a perspectiva tridimensional aqui. Voltar o hiperboloide. E esse último item, e todos os itens do exercício foram resolvidos. Eu espero que você tenha entendido, esteja estudando bastante para geometria analítica. E bons estudos. E é isso aí.